Olá, seja bem-vindo. Tô nesse vídeo aqui para falar sobre um livro que eu acabei de ler do Muhammad Yunus. Eu não costumo fazer resenha de livros, não costumava pelo menos, e recentemente numa palestra, uma das pessoas que estavam participando ergueu a mão e perguntou se eu lia, se eu tinha o hábito da leitura. Eu disse que sim, eu de fato tenho, leio cerca de 2 ou 3 livros por mês. E ela na sequência me perguntou o porquê que eu não compartilhava, ou até me recomendou por que eu não começava a compartilhar isso num canal de YouTube, por exemplo. E cá estou para falar desse livro, e esse livro do Muhammad Yunus, que eu já vou falar qual é o nome, ele me inspirou bastante. Eu venho de uma vertente de negócios completamente diferente da vertente dele, do Yunus, que vem dos negócios sociais. Na verdade, ele foi o cara que criou o conceito de negócios sociais. E ao ler esse livro, eu acabei me enriquecendo bastante com outra vertente, com outra perspectiva de negócio, e por isso eu estou fazendo essa resenha, porque eu acredito que ela possa também contribuir e inspirar você que está vendo esse vídeo a pensar ou olhar para os negócios, não necessariamente de uma maneira diferente, mas estar mais aberto e mais permeável para absorver novos tipos de visão sobre um mesmo negócio, sobre a maneira como a gente faz negócios. Esse livro é chamado A World of Three Zeros, ou traduzindo para o português seria o mundo dos 3 zeros, em que ele fala como seria um mundo sem pobreza, sem desigualdade e com 0 emissão de carbono. E ele discorre sobre isso, e ele começa falando nesse livro, que é dividido em 4 partes, ele começa falando sobre o próprio capitalismo. Ele não é um destrutor, ou ele não odeia o capitalismo, mas ele diz que o sistema em si, ao longo do tempo, mesmo sendo efetivo e mesmo estando presente e tendo se provado muito eficaz, ele acabou gerando um acúmulo de riqueza muito grande. Cada vez mais, menos pessoas concentram mais riqueza, e a maioria das pessoas acaba cada vez mais se aprofundando na pobreza. E aí ele faz essas críticas e ele sugere que a gente tenha aí que pensar, estudar outras formas de fazer isso. E claramente, ele é o cara do negócio social, ele é o cara que fez essa abordagem, ou propôs, e vem criando isso há muitos anos, há décadas ele vem trabalhando sobre isso. Hoje ele tem 78 anos. Então ele tem essa abordagem e sugere que os negócios sociais, uma cultura de negócios sociais, pode sim ajudar o capitalismo a corrigir, ou de alguma maneira corrigir o próprio capitalismo. Então essa é uma parte interessante. Ele cita vários exemplos nesse livro que ele esteve envolvido diretamente, ou que a equipe dele do Grameen Group de alguma maneira participou ou participa ativamente. Então ele é bastante rico nesse formato. Então a primeira parte desse livro, que é dividido em 4, ele fala exatamente sobre isso. E um ponto que eu acho muito interessante é que ele fala que nós temos que mudar no negócio social, a gente tem que mudar a visão em si mesmada, egoísta que o capitalismo tem. Eu gosto dessa abordagem que ele traz, porque ele fala que as pessoas, nós somos egoístas em determinados momentos, mas nós também somos mais altruístas em outros momentos, e que os negócios, as duas posições, podem coexistir de alguma maneira. E isso eu gosto bastante. Uma outra abordagem que ele reforça bastante nesse livro é relativa ao fato de que, às vezes, a maioria das culturas, né, a maioria das culturas traz uma pegada que nós somos preparados desde sempre para trabalhar para os outros. E ele fala que imediatamente a gente precisa parar com isso e falar que pessoas não são procuradoras de trabalho, e sim são pessoas que são criadoras de trabalho. Ou seja, as pessoas nascem com potencial, qualquer pessoa nasce com potencial para se tornar um empreendedor. E um ponto que é interessante, que não é empreendedor digital, não é um cara lá do Vale do Silício, na Califórnia, nos Estados Unidos, mas qualquer tipo de negócio. Negócio é negócio. E aí ele traz essa vertente dos negócios sociais. E um ponto interessante que ele discorre, que ele define o negócio social não é um órgão de caridade, não é uma ONG, não é nada disso. O negócio social tem que dar lucro. O que difere o negócio social de um negócio como a gente conhece hoje, um negócio capitalista, é que o negócio social, ele reinveste todo o lucro que ele obtém. E ele reinveste ou no próprio negócio para ampliar, para crescer e impactar mais pessoas, ou ele pega esse dinheiro, esse lucro que ele obteve e investe na cadeia de valor, ou investe em outros negócios, ajuda outras pessoas a criarem os seus próprios negócios. Então essa é a proposta dos negócios sociais do Yunus. É claro que tem que ter um propósito social de reduzir pobreza, a educação, levar água, todos os ambientes. Eu vou discutir um pouco com vocês sobre isso, mas é interessante
essa abordagem, essa definição de negócios sociais. Então esses dois pontos que ele destaca, que as pessoas são egoístas, mas elas também são altruístas, e ao mesmo tempo você tem que olhar para qualquer pessoa, ela pode empreender, é um aspecto que eu acho super interessante e relevante para embasar de certa forma todo o livro. Na sequência, ele acaba na parte 2 falando dos 3 zeros. Ele fala do zero pobreza, do zero desigualdade, e ele também fala do zero emissão de carbono. Pobreza e desigualdade são coisas que a gente quase que naturalmente pensa quando nós ouvimos negócio social. E aí me surpreendeu bastante quando ele fala da zero emissão de carbono. Para mim, eu acompanho, a gente vê o que está acontecendo, emissão de gases de efeito estufa e etc, aquecimento global, o nível dos oceanos estão aumentando, estão comendo parte do solo habitável, e ele comenta que, ok, ele é de Bangladesh sofre muito com alagamentos de rios e muitas chuvas e etc, e ele fala que a grande consequência terrível que tem as emissões de carbono, ou na verdade essas mudanças climáticas, quem sofre mais com tudo isso são as pessoas mais pobres, porque os mais ricos não sentem esses impactos. E aí ele, claro, ele escolheu zero emissão de carbono, ele falou que ele poderia ter escolhido qualquer tema dentro da temática do meio ambiente, ele acabou escolhendo essa por ele acreditar que ela traz muita coisa consigo, que expressa ou que reforça essa posição que ele tem a respeito dos negócios sociais. Então eu gosto bastante dessa abordagem, porque ele diz, legal que é importante ter um negócio social, mas o negócio social não pode deixar, ou ele não pode impactar negativamente o meio ambiente. Então ele faz esse equilíbrio, ele fala, cara, a gente tem que olhar em levar mais educação, em levar mais acesso à comida, em levar mais acesso à água, à energia barata, mas nós não podemos criar um negócio social não é um negócio que destrói o meio ambiente, ele fala que não faz sentido. Então esses 3 pontos são super interessantes, que ele discorre de uma maneira bem natural. E o mais interessante do ponto, como ele discorre, como ele cita esses exemplos, são exemplos que ele vivenciou, que ele presenciou, ou ele ou a equipe da Garmin Group. Então eu acho super interessante essa abordagem. Na parte 3, ele traz 3 megapoderes, megapowers, como ele chama no livro, que podem e que devem ser estimulados para aumentar a eficiência, a eficácia, a efetividade dos negócios sociais, porque o negócio social não seja só alguma coisa pontual, mas sim seja uma sistemática, seja uma cultura. Eu vou até usar minha cola aqui para compartilhar com vocês esses 3 pontos, que é, primeiro ponto, juventude. Ele fala que nós temos que estimular desde sempre, desde a escola e depois nas universidades, criar condições e ensinar que os adolescentes, os jovens têm poder, e esse poder precisa ser utilizado para alimentar negócios sociais. Ele não fala que nós temos que parar de ter negócio capitalista, ele não defende isso em nenhum momento, mas ele fala que é uma vertente que tem crescido, e ele entende que na juventude é um caminho muito bacana, é um momento, um começo muito bacana para que as pessoas tenham esse contato e decidam por conta própria se elas querem tocar um negócio social ou se elas querem seguir uma carreira corporativa. E eu também acho que isso é muito válido. Um mega power, como ele cita no livro, é a respeito das tecnologias. A gente olha o desenvolvimento tecnológico, mas pouco desse desenvolvimento tecnológico é de fato voltado para a base da pirâmide, para as pessoas pobres. Então ele fala que a tecnologia é acessível a poucas pessoas, mas pouco se diz, e pouco se produz, e pouco se desenvolve para a base da pirâmide. Então ele traz essa abordagem, e isso eu acho extremamente relevante, extremamente importante nesse momento dos negócios sociais. Como eu disse para vocês logo no começo do vídeo, eu venho de uma outra vertente de negócio, e quando eu li essa parte especificamente da tecnologia como empoderadora dos negócios sociais, para impactar um número maior de pessoas que passam necessidade, que não tem condição de se desenvolver por escassez de determinados recursos, ou de quase todos os recursos que nós hoje teríamos acesso em países como o Brasil, por exemplo, que isso realmente faz essa ligação e realmente me amarrou, porque de fato isso pode ser um enabler mesmo, um habilitador desse tipo de negócio, de estrutura de negócio. E o outro ponto que ele comenta é claramente sobre uma boa governança e os direitos humanos. Ele fala que não adianta a gente desrespeitar os direitos humanos, ou não adianta, por exemplo, a gente ter eleições que são injustas ou eleições que não são transparentes. Ele fala que a boa governança, ele fala que o problema não é o governo, o problema é a corrupção, é a maneira como a gente estrutura.
para quem está aqui no Brasil, né, convenhamos, não é nenhuma novidade que a corrupção é o problema, que não é o governo necessariamente, mas ele olha isso não só do ponto de vista do Brasil, ele olha isso do ponto de vista do mundo. É um cara experimentado, é um cara que tem 78 anos hoje e que, convenhamos, ele tem uma visão de mundo bastante ampla e ele traz isso, então realmente é muito importante. Claro, nós estamos falando de países desenvolvidos, nós estamos falando de países como a Alemanha, como os Estados Unidos, como o Canadá. Nós estamos falando de países que estão ali em desenvolvimento, ou muitas vezes no início do desenvolvimento. Não, países africanos, o próprio Brasil é um país em desenvolvimento, então ele traz essa abordagem e fala especificamente que tem que ter regras, que tem que ter uma boa governança que estimule ou que desde sempre esteja alicerçando a criação de negócios sociais, não somente negócios capitalistas como a gente conhece hoje. E aí ele faz essa abordagem, traz num pacote desse livro, um livro super rápido, infelizmente não tem em português ainda, mas em breve deve ter alguma coisa, e ele finaliza o livro trazendo algumas recomendações, porque para ele não adianta só olhar alterações específicas de um negócio social aqui, outro negócio social ali. Ele acha e recomenda que isso seja sistematicamente pulverizado. E ele finaliza dizendo que é preciso fazer uma readequação da estrutura financeira que o capitalismo acabou pregando, que beneficia, obviamente, quem é mais rico, quem tem mais dinheiro, quem tem mais poder. E dessa maneira, com esse arcabouço de ferramentas e de novas leis e de nova governança, os negócios sociais, de fato, podem aflorar. E tem um ponto que eu gosto bastante para encerrar esse vídeo com vocês no livro, eu acho que resumiria o livro como um todo, que abraça a causa dos negócios sociais, é especificamente o momento em que ele diz assim: uma estrada velha leva para um caminho velho, ou leva para um destino velho. Então ele fala que nós precisamos construir novas estradas para chegar em novos caminhos. E ele acredita que uma das principais, se não a principal maneira da gente chegar em um novo caminho, um caminho sem pobreza, sem desigualdade, com zero emissão de carbono, é, sem sombra de dúvida, os negócios sociais. Então ele cita muito para embasar os negócios do grupo dele, do grupo Grameen, né? Então tem muita coisa relacionada a investimento em negócio social, tem uma parceria com a Grameen, que chama Grameen Danone Foods, que é para produzir iogurte barato lá em Bangladesh. Em outro vídeo eu compartilho isso com vocês. Então tem uma série de exemplos e nos negócios sociais que ele conta como ele estimula e como ele tem feito isso no mundo inteiro para levar essa pegada dos negócios sociais. Então esse é o meu ponto, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Fiquem à vontade para comentar, para sugerir. Se quiser que eu leia ou compartilhe com vocês outros livros, fique à vontade. Tem comentário aqui, ou comente aqui, manda e-mail, faz o que você quiser aí, que eu vou tá sempre acompanhando e sempre tentando atender as demandas que vocês trazem para mim aqui. Beleza? Um grande abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado. Leiam esse livro, eu vou deixar aqui nos comentários também, no campo da descrição, o link lá na Amazon para quem quiser acessar ou conhecer um pouquinho mais do livro. E um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo.